Então eu vou continuar, gente, da onde o Kenji parou, tá? Ele parou aí com vocês em velocidade escalar. Eu vou continuar com a equação horária de posição, tá? Que nada mais é, deixa eu até compartilhar aqui para vocês a minha tela do... Aqui. A minha tela do Paint, tá? Começando com a equação horária de posição, vocês viram na velocidade escalar a fórmula, deixa eu até colocar aqui, V igual V0 mais A vezes T. Às vezes a pessoa põe AT ou, ou A vezes T, tanto faz. E essa é uma das formas que vocês vão usar. A gente sabe que a velocidade média é ΔS. Eu não sei como eu vou escrever o delta aqui. Deixa eu pensar. Eu vou por delta, tá? Tudo isso... Deixa eu mudar isso aqui. Tudo isso sobre... delta T, tá? Nada mais é, gente, a equação horária de posição do que uma subfórmula aí da velocidade média, tá? Se a gente for abrir a velocidade média, temos que a velocidade, vou por só V agora, tá? Delta S. O que é delta? Delta é variação, tá? Se você tem delta S, delta Q, delta T, você vai ter variação de alguma coisa. No caso do delta S, a gente tem a variação do espaço. E sempre a variação é começa do espaço inicial e termina no espaço final. Para a gente achar esse ΔS, a gente tem que fazer espaço final, que a gente põe como S, menos espaço inicial, que a gente coloca geralmente como S0, tá? Eu vou por SO aqui, porque só por conta de ficar pequeno ali o S, tá? Então, S menos S0. E a mesma coisa, tá? T é tempo final menos T inicial, que é T0, certo? A nossa fórmula da equação horária de posição, ela vai vir dessa abertura da fórmula da velocidade média, tá? Por quê? Porque tem tempo negativo, existe tempo negativo, você consegue voltar no tempo, alguém aqui tem essa capacidade? Não, tá? Então, a velocidade nada mais é que S menos S0, calma aí que eu esqueci de colocar o sobre aqui, sobre T, tá? Por que T? Porque se a gente for levar em consideração que esse T0 sempre vai ser zero, não tem por que a gente colocar ele aqui, tá? Então a gente corta, esse corte for meio embaixo, mas era para ser no centro aqui, tá tudo bem. E a posição, que é o que a gente quer, é o S, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai isolar esse S. Então, nessa fórmula aqui, o S vai ficar desse lado. A gente vai passar o T para lá, como ele está dividindo aqui, a gente vai passar ele para lá, multiplicando o V, certo? Então eu vou fazer passo a passo aí, só para não confundir ninguém. Então a gente vai ter V vezes T, em azul de novo, V vezes T é igual a S menos S0, tá? E o S0 que está aqui, subtraindo, a gente de novo vai passar ele para lá, só que agora somando, tá? Sempre na operação inversa, beleza? Então vai ficar V vezes T mais S0 é igual a S. Agora, se isso aqui é igual a isso, por questão só de...
de ficar mais bonito mesmo, eu vou colocar o S pro lado de cá e vou arrumar esse lado aqui, tá? Não vou mudar nada. Mas a nossa fórmula final vai ser S é igual a S0 mais P vezes T. Beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula de posição, tá? Equação horária de posição. Beleza? Mais para frente, mais no final da aula, a gente vai fazer exercício sobre cada uma desses tópicos, beleza? Isso aqui, para quem está copiando, se quiser colocar o delta, em vez de delta assim, colocar o delta, deixa eu até fazer em outra cor, o triângulozinho, tá? Devia ter feito assim também. Se quiser colocar o triângulozinho aí, pode colocar, tá? Na verdade deve, esse aqui eu só escrevi por conta de tá mais fácil aqui. Mas a fórmula final que a gente chega, gente, deixa eu circular de alguma cor aqui. Já tá em vermelho, né? Vou pôr em azul. É essa aqui, tá? Ela é proveniente de tudo isso que a gente tem aqui, da abertura da velocidade média, a gente vai abrir essa fórmula. Tudo bem, alguém não entendeu essa parte aqui? Tudo certo? Tá bom. Lá no Drive, todo mundo tem acesso ao Drive, né? Do Aprimorando. Eu disponibilizei uma lista de exercícios com o gabarito, tá? Já tem um gabarito lá também. Mas hoje a gente vai acabar essa parte de movimento uniforme. Então, eu acho que a gente vai acabar bem antes de acabar a aula, na verdade. E vamos usar uma parte da aula para fazer a lista, tá? Temos ali a lista, tem 26 exercícios selecionados aí, foi eu que selecionei, tá? Não peguei essa lista de lugar nenhum. E vai ter alguns exercícios sobre essa fórmula também, que a gente vai fazer de exemplo, tá? Então vamos voltar lá. Certo. Então, se está tranquilo a equação horária de posição, a gente vai para a classificação dos movimentos, tá? Pensa só, gente. Deixa eu desenhar aqui uma... Ai. Se a gente tem uma pista, tá? Vou pôr em preto. A gente tem uma pista aqui. E a orientação dela. Aí eu viajei, peraí. E a orientação dela é para a direita, tá? Tanto faz essa orientação. Tudo bem, é só para a gente ter um ponto. Ela tá aqui no -1, 0, 1, 2, 3. E tem uma bolinha. Deixa eu mudar a cor dessa bolinha. De roxo. Essa bolinha, ela tá em movimento, tá? E esse movimento, ele é para direita. Então ela tá, gente, independente se ela estava no negativo e está indo para o positivo, se ela faz isso, se ela sai de um ponto menor, que ela está saindo do 0 no caso, e ela vai chegar aqui no 3, tá? Então, se a gente for pensar na fórmula anterior que a gente fez aqui, espaço final e espaço inicial, esse era o espaço inicial dela. E esse é o final, tá? Tem dois jeitos de a gente classificar esse movimento. Se esse movimento ele é contra a orientação da pista, da reta, de qualquer lugar aí, se ele é contra a orientação, ou seja, se ele vai do maior para o menor, ele é chamado de retrógrado. Nesse caso aqui, que ele é um movimento a favor, tá? A favor da linha, da reta, da pista, de qualquer lugar, a gente chama esse movimento de progressivo, tá? Nada mais é do que um movimento a favor da direção. Se a definição
mais correta é essa, mas é uma das mais fáceis, tá? Quer dizer, correta é, né? Mas não sei se quem fosse iria escrever desse jeito. Então, veja que a nossa reta aqui, ela tá indo, a nossa reta, a nossa pista, ela tá indo para a direita, e a bolinha ela sai do zero e chega até o 3. A gente chama esse movimento, a gente classifica esse movimento que a bolinha faz de movimento progressivo, tá? Tem outro caso também. Temos aqui essa outra pista. E a bolinha agora ela vai fazer o sentido contrário, tá? Mas eu vou mudar também os números de baixo. A direção continua sendo para esse lado aqui. Mas agora, a nossa bolinha é outra bolinha, tá? Não é a mesma. Ela tá indo, saindo daqui e chega aqui, certo? Eu poderia, gente, nem colocar os números aqui embaixo, tá? Mas, se eu não colocar, vocês não vão saber qual que é o S0 e qual que é o S. De qualquer modo, se eu não estivesse colocando e tivesse só a direção ali da reta, vocês iam saber que o movimento era retrógrado, tá? Ele estaria voltando. Mas vocês não iam saber quanto isso vale. É importante pra gente agora? Não, mas daqui nos exercícios vai ser, tá? Então a gente tem aí que ela saiu de um S0, que eu vou colocar aqui como, sei lá, -2, tá? Aqui é -1, -3, -4. Então ela saiu de um -2 e ela foi até o -6, ou seja, ela tá voltando, tá? Ela tá fazendo o sentido contrário da nossa pista, da nossa reta. Esse movimento aqui a gente chama de retrógrado, tá? Voltando também de letra normal. Laranja não. E a definição dele nada mais é do que isso, tá? É um movimento contra a direção aí da nossa pista, da nossa reta, de onde for, beleza? Tudo bem com isso, gente? Tá tudo certo por enquanto? Também existem, na lista lá, tem exercícios sobre, tá? Não sei se diretamente sobre só o movimento, mas pelo menos sobre a... Você vai ter que usar isso para fazer. Vocês estão copiando aqui a lista? Tem a lista, a lousa, tem alguém copiando aqui? Porque aí eu não mexo nela por um momento. Deixa 2 minutinhos aí para vocês copiarem. Tá, tem gente copiando. Eu vou só terminar ela aí com a velocidade relativa, que é o nosso último tópico, tá? Temos aqui, então, velocidade relativa. A velocidade relativa, gente, a gente vai usar quando a gente tem dois corpos, tá? Não tem como usar a velocidade relativa de um corpo só, porque a velocidade relativa de um corpo só é só a dele, mas é sempre quando a gente tem dois corpos, tá? Então pensa só, temos aqui essa pista, beleza? Essa reta, essa base. Nessa base a gente tem dois corpos, duas bolas, certo? Poderia ser dois carros também, mas ia dar muito trabalho para desenhar. Deixar esse aqui vermelho mesmo. E fazer uma outra aqui em azul, tá? Então, esse caso aqui, gente, é o caso dos sentidos opostos, tá? Isso a gente usa em colisão frontal, tá bom? Quando a gente fala de dois carros que bateram um de frente com o outro, calculamos a velocidade relativa deles desse jeito, tá?
Então a gente tem aí uma bolinha. Eu vou pôr aqui só por questão de denotação. A e B, tá? Poderia ser qualquer outra letra. Poderia ser X e Y, tanto faz. Então se a gente tem duas bolinhas aqui, uma indo de frente com a outra, tá? Temos que a velocidade relativa dessas duas bolinhas nada mais é do que VA mais VB, tá? Então, quando, deixa eu até anotar aqui em cima, quando os sentidos são opostos, as velocidades elas se somam, tá? Por isso que quando a gente fala que tem uma colisão frontal de carros aí, principalmente, é muito perigoso porque, principalmente na pista, que a velocidade ali, limite é 100, 110, 120, se a gente tem um carro a 100 e outro a 110, a velocidade relativa vai ser 210, tá? 100 mais 110. E bater um carro a 210 km por hora é extremamente perigoso. E por isso que esses acidentes são sempre os acidentes mais... que é mais difícil de sair alguém ileso, tá? Mas eventualmente sai, óbvio. É difícil, mas sai. Tudo bem com velocidade relativa em sentidos opostos, gente? Tudo certo? Me interrompam, tá? Sempre que vocês tiverem aí uma dúvida, vocês podem me interromper. Então, eu vou repetir, já que pediram aqui. A velocidade relativa em sentidos opostos, gente, é quando um corpo... Deixa eu até fazer uma seta aqui, vai ficar melhor pra gente. Ele tá indo em uma direção contrária ao outro corpo, tá? Nesse caso, os corpos aqui são as bolinhas, certo? Então temos aí duas bolinhas que vão se colidir, a gente sabe que elas vão se colidir, ainda não sabe quando, porque não tem tempo, mas elas vão, tá? Então a bolinha A vai bater na bolinha B, elas estão em sentidos opostos, tá? Essa tá a favor da direção, essa tá contra, ou vice-versa também, eu não sei para que lado é essa direção. Qual é a velocidade relativa, então, desse movimento aqui? Bom, a gente sabe que VA tem uma velocidade e VB tem outra velocidade. Eu poderia até exemplificar isso. Eu vou pôr aqui, mas eu vou apagar, tá? Como? Não sei. A velocidade de A é 8 e a velocidade de B é 10, tá? Qual que é a velocidade relativa, então? 8 mais 10, 18, tá? Por quê? Porque sempre na velocidade relativa, a gente vai somar as velocidades. Velocidade de A mais velocidade de B. Tudo bem? Vou apagar isso aqui porque a gente vai fazer um exemplo depois, tá? Beleza. Temos aqui, então, sentidos opostos. Agora, fazer de novo o desenho da... Aqui. Se a gente tem agora sentidos não opostos, sentidos iguais, tá? Mesmo sentido. Vou pôr as bolinhas aqui. Temos a bolinha A, temos a bolinha B. A bolinha A vai para essa direção aqui. A bolinha B, mesma direção, tá? Vou considerar aqui a velocidade de... deixa eu colocar qual é A, qual é B. Aqui é A, aqui é B. Como que eu calculo, então,
sentidos opostos. Bom, se no mesmo sentido a gente soma em sentidos opostos a velocidade relativa, a gente subtrai VB menos VA, tá? A gente pode calcular isso sempre quando VB ou VA, um for maior que o outro, se os dois forem iguais, a velocidade relativa é zero, tá? Quando os dois forem iguais, quer dizer que eles sempre vão estar na mesma velocidade e nunca vão se separar. Vão sempre estar à mesma distância, certo? Mas nesse caso aqui, a gente tem que VB maior que VA, tá? Então, nos sentidos opostos, a gente faria a mesma, vou colocar uns numerozinhos aqui, para fazer o mesmo exemplo lá de cima, tá? Se eu tenho que VA é 6 e VB é 10, 20, mas é 10, como é que eu calculo? VB menos VA, isso eu tenho 10 menos 6, a velocidade relativa é 4. O que quer dizer isso? 4 metros por segundo, 4 km por hora, eu não pus unidade, tá? Mas quer dizer que a bolinha B, ela se move a 4 unidades por hora, por segundo, tanto faz, a mais do que a bolinha A. Então ela vai se afastar sempre de 4 em 4. Vamos por aqui uma unidade, tá? Metros por segundo. Ai. Metros por segundo. E metros por segundo. Aqui não ficou muito bom, né? Mas eu vou pôr um pouquinho para baixo. O que quer dizer isso? Que a bolinha B, ela tá se movendo 10 metros por segundo. A bolinha A, ela tá se movendo a 6 metros por segundo. Vocês concordam comigo que elas estão indo para a mesma direção, então elas vão reto? Isso acontece sempre em pista quando você vai fazer ultrapassagem, tá? Quer dizer o quê? Que a bolinha B, ela vai se afastar por segundo 4 metros da bolinha A, certo? É só um exemplo, não precisa nem copiar nada, porque a gente vai fazer um exemplo disso agora, certo? Então, tudo bem com velocidade relativa opostos, sentidos opostos e sentidos... aqui eu pus opostos, não é opostos não. Que é sentidos iguais, ou mesmo sentido, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida nisso até o momento? Por favor, se vocês têm dúvida, falem aí, porque eu preciso saber. Nenhuma dúvida? Então, tudo bem. Tem alguém copiando ainda? Eu vou deixar a luz aqui por mais 2 minutinhos. E aí, a gente parte para a próxima. Ou eu posso apagar aqui também. É mais fácil, inclusive. Eu vou apagar essa parte toda aqui, tá? Da equação horária de posição. E eu faço a próxima parte aqui. A próxima parte que a gente tem são os gráficos, tá? Do movimento uniforme. Então, já vou colocar aqui pra gente o título. Meu movimento uniforme, beleza? Então, a gente vai ter 2 tipos de gráfico, tá? Ou a gente tem de velocidade em relação ao tempo, ou a gente vai ter de espaço em relação ao tempo, tá? Primeiro eu vou falar de velocidade, certo? Então, imagina, a gente tem aqui o eixo e outro eixo. A gente tem que dar nome a esses eixos, tá? Padrão eu sempre coloco nesse eixo aqui T, e nesse eixo aqui V. Pode ser que esteja invertido em alguma questão de prova que vocês fizerem, tá? Então tem só que tomar cuidado com isso, tá? Então, gente, aqui
esse gráfico VT, então é o primeiro exemplo que vocês têm aí, V vezes T. A gente vai ter dois tipos de reta, tá? Ou a gente vai ter uma reta sem inclinação, tá? No eixo, lembrando que aqui, ó, na origem é zero, tá? Então, lembrando que se a gente está para cima do zero, isso é positivo. Esse movimento aqui, então, ele é classificado nesse gráfico como progressivo, tá? Se temos, vou fazer de outra cor, uma reta também sem inclinação, porque não tem aceleração, tá, gente? A velocidade é sempre constante aqui no movimento uniforme. Na hora que a gente vê uniformemente variado, a gente vai ver que esses gráficos aqui vão ficar diferentes, porque a gente vai ter aceleração, que já é para ser na próxima aula, que a gente vai ver. Não sei se a gente vai chegar em gráficos já, mas movimento uniformemente variado a gente já vai ver. Se a gente tem, então, que essa velocidade ela está abaixo de zero aí, esse movimento é retrógrado, certo? Esse primeiro gráfico, até então, é para estar tranquilo, tá? E tá tudo bem até o momento, gente? Certo? Se quiser eu posso repetir, se quiser eu posso explicar tudo de novo, não tem problema, posso refazer o gráfico. Bom, vamos lá então. Como agora eu calculo o espaço aqui? Já que a gente tem V e T, é para ter como eu calcular o espaço, tá? Então vamos supor que eu tenho um gráfico aqui, tá? De novo a mesma coisa. E eu quero calcular quanto esse corpo variou de espaço nas minhas velocidades, tá? Deixa eu só fazer as retas aqui. Beleza. Então vamos supor que esse corpo ele andou um certo tempo aqui, tá? E aí ele estava nessa velocidade positiva e do nada ele passou a ter uma velocidade negativa, tá? Eu pus esses tracinhos aqui só, eu não precisava deles, tá? Mas é só pra gente entender melhor. Como que eu calculo o espaço que ele andou, que esse corpo andou? Bom, eu tenho aqui, gente, duas retas em um gráfico. Eu fechei, se vocês perceberem, eu fechei ele com esses tracinhos aqui. Por quê? Porque a primeira coisa aqui que eu vou ter são os espaços dentro eu vou pôr só um nomezinho nesse espaço, tá? Esse é o espaço 1 e esse é o espaço 2, certo? O que é o espaço? É o cálculo da área desse gráfico, tá? Como que eu calculo isso? Vamos pensar. A gente não tem um gráfico que vem em relação a t? Quer dizer que a variação aqui de v tem um tal valor e de t tem um tal valor também, tá? Então, como que eu vou calcular essa variação? Eu vou fazer v vezes t, tá? Porque isso aqui não é um retângulo? Um retângulo, a área do retângulo a gente calcula base vezes a altura, tá?
ou lado 1 vezes lado 2, como vocês preferirem. O padrão é base vezes altura, tá? Então, se a gente tem uma velocidade que até o momento aqui é positiva, a gente vai calcular a velocidade vezes o tempo desse espaço 1. Se a velocidade aqui é negativa, a gente vai calcular a velocidade negativa, tá? Vezes o tempo que ela andou. Então, a gente pode falar que o ΔS aqui, deixa eu até desenhar um triângulozinho, vou pôr o S aqui, é igual a área do gráfico, tá? Tudo bem, tudo certo. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte de gráficos? Gente, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que por enquanto tá tranquilo que vocês estão me respondendo no chat, mas se tiverem alguma dúvida, vocês me falam aí, pode abrir no meio da explicação, não tem problema nenhum, tá? Vou apagar essa parte de classificação de movimentos aqui para fazer os gráficos. Agora, esse foi o VT, velocidade em relação ao tempo. Agora vai ser o espaço em relação ao tempo, tá? Que é o segundo tipo, certo? Então aqui a gente vai ter os gráficos S, tá? De novo, é da mesma forma que esse, beleza? Deixa eu pedir para cá essa reta. Por padrão, aqui é T e aqui é S, tá? Só que nesse caso, gente, a gente vai ter essa parte de baixo aqui, ela não vai ser utilizada, porque é melhor eu fazer esse gráfico desse jeito aqui, tá? Deixa eu até apagar esse cantinho que ficou aqui. Aqui a gente vai ter dois... A gente não vai ter um gráfico de linha reta igual a gente teve na velocidade. Por quê? Porque se a gente está numa velocidade constante, o nosso espaço ele vai variar, tá? Então se eu vou ter isso ou isso. Deixa eu fazer de outra cor, certo? Quando eu tenho um gráfico que a inclinação dele tá para cima, igual tá esse vermelho aqui, a gente sabe que esse movimento aqui, ele é progressivo, tá? Quando eu tenho um gráfico que a inclinação dele tá descendo aqui, tá para baixo, a gente sabe que esse movimento é retrógrado, certo? Então, os gráficos de espaço e tempo vão ser bem diferentes dos gráficos de velocidade e tempo, tá? Mas, de novo, tem como eu calcular aqui, se eu tenho espaço e tempo, tem como eu calcular a velocidade, tá? E é isso que a gente vai ver. Deixa eu desenhar de novo esse gráfico aqui. Temos aí, então, o gráfico igual ao de cima, espaço e tempo. Só que nesse caso aqui, eu só vou fazer uma reta, tá? Que é assim. Porque só para dar a explicação. A de baixo vai ser a mesma coisa, tá? Pensa só. Como que eu vou calcular aqui a velocidade? Vocês concordam comigo que aqui embaixo... Deixa eu fazer a reta aqui, ó. Essa reta que eu fiz aqui, que eu vou colocar umas pontilhadinhas nela, ela é a variação do tempo. Aqui, então, embaixo a gente tem delta t.
tá? Que é a variação de tempo, certo? E aqui do lado, a gente tem o ΔS, tá? Que é a variação do espaço. Como que eu vou calcular a minha velocidade aqui? Bom, a gente sabe que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, tá? Podemos usar isso, tá? Mas quando eu falo de área de gráfico, às vezes a gente não vai ter tudo isso. Então a gente vai considerar um ângulozinho aqui, tá? Eu sei, você vai colocar um ângulo no meio aí, vai complicar tudo. Bom, talvez sim, mas talvez não, tá? Eu vou colocar um ângulozinho θ aqui, só para colocar um valor no ângulo. Poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser ângulo X, ângulo Y, mas de padrão a gente coloca θ aí. Então a gente sabe que a nossa velocidade ela é ΔS sobre ΔT, certo? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, conceito de tangente, tá? Então a tangente de θ, ela é igual ao nosso módulo, tá? De velocidade. Tudo bem com a parte de trigonometria aqui, tudo bem com o módulo. Thalita, desculpa, eu não tinha visto sua pergunta. O segundo gráfico que você está falando é esse aqui, da área? Tá? Então eu explico de novo. Então, por que eu fiz o segundo gráfico aqui? Para ver quanto valia o ΔS, tá? Que nada mais é do que a área do gráfico. Como que eu calculo a área do gráfico? Bom, aqui, vou desenhar nesse gráfico, a gente tem a variação nesse eixo, tá? Que é a variação de velocidade. E aqui nesse eixo, temos a variação de tempo, tá? Como que eu calculo a área desse 1 aqui? ΔV vezes ΔT. Ou, aqui eu pus um valor ΔV, que é a variação de velocidade, que nem tem variação de velocidade, eu vou colocar só um valor, tá? Vamos supor que aqui é 6. E vamos supor que aqui é 10. Para ficar mais fácil. Quanto vale a área desse gráfico aqui? 6 vezes 10. Então, o 1 vai valer para a gente 60, tá? Velocidade de tempo é metros por segundo, pode ser. É o sistema internacional, tá? O 2, então, eu vou colocar um valor também. Vamos supor que aqui... Essa parte não precisa copiar, tá, gente? Só se vocês quiserem. Aqui é, sei lá, 8. E o tempo aqui parece ser igual. O da de cima é 10 também. Só que a gente tem que pensar, gente, que a velocidade aqui, ó, ela é constante. E por ela estar abaixo do eixo zero, ela é negativa, tá? É menos 8. Então a velocidade 2 aqui, a gente tem que é igual a menos 8 vezes 10, que é menos 80 metros por segundo, tá? Qual, então, existe, agora a pergunta é, existe espaço negativo? Existe, tá? Ele pode, assim, não que você percorreu um espaço negativo, mas isso é contra o movimento, tá? Então, qual que é o nosso ΔS nesse caso? É 60 menos 80, que vai dar menos 20 metros, tá? Essa é a nossa variação de espaço, certo? A gente voltou no espaço por estar negativo? Não, tá? A única coisa que a gente fez aqui foi que a gente andou no sentido negativo dessa reta, dessa estrada, o que for aqui, tá? Tudo bem, Thalita, resolveu aí a sua dúvida do gráfico 2? Entendeu um pouquinho melhor? Alguém mais ficou com dúvida nessa parte, gente? Então, tudo bem. Nesse gráfico de espaço e tempo, tudo bem também, gente? Tudo bem com essa parte de tangente?
Aqui a gente fala de tangente só se tivesse um ângulo e você não tivesse, por exemplo, essa variação S e T. Se fosse realmente só um gráfico com um ângulo aqui, tá bom? Se fosse só isso, essa angulação aqui, você saberia como resolver, fazendo tangente de θ. Isso é igual ao módulo da velocidade. Agora, se você tem ΔS e ΔT, faz velocidade ΔS sobre ΔT mesmo, tá? Essa parte, o ângulo só tá aqui se você não tiver a variação, tá? Você vai usar? Às vezes sim. Mas na maioria das vezes que você vai precisar calcular a velocidade média, ele vai te dar ΔS e ΔT. E gráfico é um negócio que cai às vezes, tá? Mas é só lembrar. Se você lembra da fórmula de velocidade, que é ΔS sobre ΔT, você vai lembrar que você vai ter que dividir o cateto oposto sobre o adjacente. E cateto oposto sobre cateto adjacente, lá da matemática a gente tem que é tangente, tá? É o módulo da velocidade. Beleza? Tranquilo? Gente, para movimento uniforme, essa é toda a matéria que a gente tem, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, vou entrar aqui no Drive, que a gente tem do Aprimorando, vocês têm acesso aí também. E lá dentro do Drive, eu coloquei em material extra e física B. Se você entrar em física, vai ter física B. Eu joguei lá na primeira pasta, tá? Não coloquei nem na aula 1, mesmo porque essa é a aula 3. Mas vai ter aí, ó, gabarito, lista 1 e lista 1. Eu vou compartilhar aqui com vocês a lista 1, só para vocês verem aqui, mas eu acho que todo mundo tem acesso. Deixa eu ver onde tá. Aqui, ó. Então, dentro desse drive, a gente tem essa lista, tá? Todos os exercícios são de faculdade e de múltipla escolha. Não quer dizer que você não vai ter que fazer conta, que você vai estudar tudo, não. Quer dizer que você vai ter que fazer uma conta para descobrir cada coisa aqui, tá? São exercícios que são tranquilos para fazer. Eu acredito que todo mundo vai dar conta aí. E agora são 10h20, até 10h50, vocês têm meia horinha aí para tentar fazer o máximo que der, tá? E tirar as dúvidas. Eu sugiro que você não vá fazendo tudo de cara, mas dá uma lida em tudo para ver se para pensar, será que esse eu tenho dúvida? Será que eu não tenho dúvida nisso? Mas olha o primeiro aí, ó. O motociclista partindo do repouso, ou seja, o repouso, a velocidade dele era 0, acelera. Aqui eu já pus um exercício de aceleração, tá? O que é problema? Porque a gente não teria essa velocidade aqui aumentando no movimento uniforme, isso aqui é movimento uniformemente variado. Mas não é diferente de resolver, tá? O deslocamento realizado pela motocicleta no período de tempo, que ela é uniformemente acelerada, foi de... Como é que eu calculo o deslocamento? Área do gráfico, tá? Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, e junta com essa área do retângulozinho aqui, tá? Posso separar, não tem problema, e depois eu somo as duas. Não vai tentar calcular de tudo aqui que não vai dar certo, tá? Outro exercício aqui não faço dois, tá? Não faça porque isso aqui é movimento uniformemente variado. Mas tem os exercícios aqui que todos são possíveis de fazer. Se você vê aceleração, você não faz, mas eu acho que era só esses dois que tinham aceleração, tá? Esse aqui não tem aceleração, é tranquilo. Esse aqui não tem aceleração, é tranquilo. Porque esse aqui é colisão, tá? Que é aquela parte que a gente viu hoje. Mesma coisa aqui, aqui. Então, gente, vai fazendo os exercícios aí. Todo mundo tem acesso ao Drive, né? Eu posso mandar no chat também, se vocês quiserem. Se não tiver problema. Deixa eu ver se eu consigo mandar no chat aqui. Não. Deixa eu ver se tem algum jeito. Bom. Sim, é verdade. Tem o link do Drive, então... tá lá na descrição do grupo, tá? É só acessar o Drive dentro de Física, Física B, vocês vão ter a lista do Aprimorando de Cinemática, tá?
Gabarito está lá também, mas eu sugiro que vocês usem esses 30 minutos para tirar suas dúvidas, beleza? Então, vocês têm 30 minutos aí para fazer. Eu vou estar aqui, tá? Eu não vou sair daqui, eu só vou desligar a câmera, deixar meu áudio fechado para não atrapalhar ninguém que está fazendo aí. Mas se vocês tiverem dúvida, por favor, eu vou estar de olho no chat aqui. Escreve no chat e me avisa, tá? Eu posso fazer o exercício com vocês, o Gabriel está lá, mas de qualquer modo eu posso fazer com vocês, certo? Então é isso, gente. Vocês têm meia horinha dessa aula aqui para tentar fazer os exercícios. Eles são opcionais, tá? Para vocês fazerem em casa, se vocês quiserem ou não. Mas eu sugiro que façam, porque aí dá um bom entendimento do assunto, movimento uniforme, dessa parte de cinemática que a gente tem aí, essas 3 primeiras aulas, certo? Então, qualquer coisa me chame, eu vou estar aqui de câmera fechada e áudio fechado para não atrapalhar ninguém, mas, se vocês tiverem dúvida, eu abro a luzinha aqui e faço com vocês, certo? Então é isso, gente.